O Enem não classifica um assunto como sendo fácil ou difícil. Ele tem a habilidade, ele tem um banco gigantesco de questões para que qualquer assunto possa ser cobrado em qualquer nível de dificuldade. Então imagina que eu tenho aqui ondulatória. Daniel, eu posso encontrar no Enem questões fáceis, médias ou difíceis de ondulatória? Sim. A mesma coisa com cinemática, eletromagnetismo, termodinâmica e aí vai. Agora existe uma outra coisa chamada recorrência. Pode existir questões fáceis de termodinâmica? Sim. Mas são frequentes na prova? Não tanto. Então lembra de uma coisa. É possível que você encontre sim nesse ano um assunto como, por exemplo, logaritmos, que seja muito fácil na prova do Enem. Mas é comum? Não. Mas lembrando que pode aparecer sim questões fáceis de conteúdos que o pessoal geralmente chama de complexo, beleza? E é por esse motivo que eu vou começar agora uma série de vídeos aqui no canal de Física da Mentoria falando sobre os graus de dificuldade de questões de diversos assuntos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 questões fáceis de ondulatória e como esse vídeo de hoje pode te ajudar a quando você estiver estudando ou fazendo até a prova do Enem, consiga identificar se aquela questão de ondulatória é classificada como fácil. Lembrando que uma questão fácil vai te dar uma coerência pedagógica muito boa, vai te dar uma coerência de TRI e você vai se tornar um aluno muito competitivo se você tem um TRI coerente, beleza? Lembrando que em outros vídeos a gente vai gravar sobre questões médias, questões difíceis de ondulatória, assim como de outros conteúdos. Cinemática, ondulatória, já falei, né? Termologia e aí vai. Então, para você não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer aqui 100% em alto nível, não deixa de se inscrever aqui no canal de Física da Mentoria. Em todos os vídeos já vai deixando aí o like, beleza? Vamos embora. A questão mais fácil de ondulatória que apareceu na prova do Enem, ela foi do Enem 2023. Olha só, um Enem não tão distante, um Enem recorrente aí, melhor, um Enem recente. O Enem 2023 teve uma questão que teve 71% de acerto. Daniel, 71% de acerto para uma questão do Enem, ela foi muito acertada, né? Com toda certeza. E eu tenho um argumento para falar o motivo que essa questão foi tão acertada. Lembrando que essa questão já foi até resolvida aqui nesse mesmo canal. É uma questão que a gente chamou de questão do modo avião, né? Você entrou no avião, apertou o modo avião, justamente para que a onda que sai do seu celular não interfira na onda da torre, né, de comunicação com o piloto. Questão modelo. Mas qual o argumento que você classificou, Daniel, como sendo uma questão fácil? Já anota aí. Esse assunto, além de ser recorrente, já caiu uma questão muito parecida em anos anteriores. Então, assim, questões que já apareceram em anos passados, se elas voltam a aparecer no Enem, geralmente elas são mais acertadas. Eu tenho certeza que essa questão, quando ela apareceu, sei lá, 4 anos antes, acho que foi no Enem 2019, se eu não me engano, que apareceu uma questão muito parecida mesmo. Cara, ela foi menos acertada que isso, com toda certeza. Quando ela reapareceu, que foi no Enem 2023, ela se tornou um modelo de questão, é um exemplo muito repetitivo, quando o Enem estava com um banco de questões até um pouco mais escasso, cobrou essa questão e foi muito acertada. Por quê? Porque os alunos já tinham se preparado para esse modelo de questão, já tinham feito provas anteriores. Então, o primeiro argumento que eu trago é esse. Se a gente tem uma questão que já caiu em anos anteriores e é muito, mas muito parecida mesmo, cara, pode ter certeza que naquela prova, apesar do conteúdo possa ser complexo, como esse aqui não é tão fácil não, tá? Mas ela foi muito acertada. E o nosso objetivo aqui não é classificar fácil, médio ou difícil com base em opiniões. Eu vou olhar sempre para os microdados do Enem, eu vou olhar para as estatísticas. Se essa questão teve mais de 70% de acerto, é uma questão muito fácil para essa prova, certo? Ah, Daniel, mas eu nem sei ondulatória ainda. A gente vai aprofundar nesse vídeo um pouco sobre os conteúdos específicos de cada questão. Mas lembrando que se você errou essa questão quando você fez essa prova ou errou na lista de exercícios do teu cursinho, provavelmente você não tinha visto essa questão em anos anteriores. Então, lembrando, essa questão, na minha opinião, ela foi muito acertada porque ela já apareceu de forma muito idêntica em anos anteriores. E o pessoal se prepara com provas antigas, né? Mas vamos ler aqui para aprofundar essa teoria. Olha só. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão e recepção de ondas eletromagnéticas, como por exemplo celulares. Se eu tenho aqui um celular e eu vou me comunicar aqui com a minha mãe, vamos lá. Mãe, seguinte, eu tô subindo no avião e o avião vai decolar aqui daqui a 5 minutos. Beleza. Nessa ligaçãozinha que eu tive aqui, eu precisei enviar ondas eletromagnéticas,
muito provavelmente na faixa ali dos micro-ondas, na faixa de onda de rádio e TV, e enviei para a torre trouxe de volta aquela informação quando a minha mãe se comunicou com a torre também. Enfim, se eu estou me comunicando com alguém, eu preciso sintonizar essa faixa de frequência com alguém, no caso seria com a torre. Mas vamos lá. O piloto, simultaneamente, ele está falando com a torre de controle. Claro que não é a mesma torre de controle que eu estou falando aqui com minha mãe, tá? Aqui é a torre de controle da Vivo. A minha mãe está, ou melhor, o piloto está falando com a torre de controle do aeroporto. Mas o que é que acontece? Essas ondas de rádio, ou até de micro-ondas, elas são muito parecidas. Elas têm uma faixa de frequência muito próxima. Elas estão sintonizadas com uma vibração muito próxima, certo? Então, se eu tenho faixas de frequências muito próximas, elas podem entrar em ressonância com equipamentos que elas não deveriam. Então, imagina que eu estou aqui me comunicando com a minha mãe e essa faixa de frequência que é parecida com a faixa de frequência que o piloto sintoniza com a torre de comando, cara, ele vai acabar ouvindo aqui a minha ligação de alguma maneira. Perceba que eu entrei em ressonância com equipamentos que eu não queria e houve uma interferência na sequência. Então perceba, vou nem precisar ler aqui o restante do texto porque eu acabei já explicando, né? Então assim, os fenômenos que aconteceram, a gente entendeu, né, qual eram, que era ressonância e interferência, mas a pergunta não fez nada relacionado a qual fenômeno está acontecendo. Inclusive, o fenômeno já foi dado no comando. Ó. Essa interferência entre o celular e a torre de controle pode ocorrer somente se as ondas do celular e as recebidas pelo avião tiverem o quê? Uma faixa vibracional muito próxima, uma frequência muito próxima, um comprimento de onda muito próxima, certo? Então perceba que a gente marcaria aqui letra C falando nessa sintonização que seria muito parecida. Então, se para ligar para minha mãe eu preciso sintonizar ali numa faixa de, sei lá, 37,5 não sei o que hertz, quando eu falo com a torre de comando é um pouquinho parecido. Então, apesar de não serem iguais, elas são muito próximas e elas podem interferir, elas podem se sintonizar em equipamentos que não eram para ser sintonizados. Então, a faixa de frequência ser muito parecida, o comprimento de onda ser muito parecido, a taxa vibracional ser muito parecida, vai gerar uma interferência, certo? E na hora que a interferência ocorre, pode acontecer uma destruição de uma fase com a crista. Então, a amplitude vai cair. Não é o objetivo, né? Perceba que o piloto ele precisa se comunicar com a torre de controle para fazer essa troca. Então, essa questão, na minha opinião, ela não é tão fácil, mas ela foi muito acertada pelo aquele argumento que a gente citou no começo do vídeo. É uma questão recorrente. Beleza? Questão recorrente, evidentemente, vai ser mais acertada. Olha só, a segunda questão mais fácil de ondulatória é uma questão que teve bem menos acertos, 59%. Enquanto na anterior existia 71% de acerto, a segunda questão mais fácil de ondulatória só teve 59%. Então você entendeu, né, a discrepância e que as pessoas vão acertar assuntos recorrentes na prova. Pronto, fim de papo. Certo? Então, se eu quisesse salvar um conteúdo daqui, era fazer provas anteriores, fazer simulado, porque isso vai me dar justamente repertório de conteúdos que já foram aparecidos na prova, que já apareceram na prova. Inclusive, uma recomendação que eu dou aqui nesse vídeo é, aqui embaixo no link da descrição tem um link, né, que leva você para a plataforma da mentoria de maneira gratuita. Lá a gente tem uma gama de simulados autorais que a gente tem um foco muito grande em olhar para os repertórios. Então, se você não está se preparando ainda com os simulados, ou não está fazendo provas anteriores, recomendo muito que você entre aqui na plataforma da mentoria, de novo, 15 dias gratuito, não precisa colocar nem cartão de crédito, e você vai ter uma gama de questões ali resolvidas em vídeo para que você entenda os padrões da prova, certo? E não marque bobeira, como a gente viu que, sei lá, cerca de 29%, 30% do pessoal errou essa questão, certo? Mas vamos embora. Questão recorrente tem que ser acertada, e a gente percebeu que mesmo sendo um pouquinho mais complexa, ela vai ter uma taxa de acerto muito alta. Olha só, uma questão aqui, caiu no Enem 2017, na minha opinião, uma das questões mais bonitas de ondulatória do Enem é essa questão aí, certo? Por quê, Daniel? Porque ela envolve eletrodinâmica, ela envolve ondulatória, ela envolve termologia, e as questões que são interconteúdos, né, são muito bonitas. Porque a gente pode explicar
por diversos contextos, ou se você quiser explicar por todos eles numa salada de conteúdos, que é o que eu vou fazer aqui, porra, é lindo. O professor ama uma questão como essa. Então vamos lá. Enem 2017, questão 59% de acerto, questão muito acertada ainda, mas não tanto quanto a anterior, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa questão. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada. Aí eles falam os tipos de lâmpada, né? Aleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon, LED, enfim. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. E as linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, ultravioleta e infravermelho. Beleza. Aí ele fala, né? Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas não aqueça o ambiente. Peraí, olha só, ele trouxe aqui um ponto muito importante. A lâmpada que eu vou escolher dentre essas 5, ela não pode aquecer, ou tem que aquecer muito pouco. Aí vamos lá. Por qual motivo essa questão é uma questão de ondulatória? Você precisa, como sendo um nível fácil de questões, saber manipular o espectro eletromagnético. Daniel, o que é o espectro eletromagnético? É basicamente a faixa de frequências que a gente divide, certo? Cada intervalozinho, cada janelinha. A gente fala sobre as ondas de rádio e TV, vai anotando aí, tá? Ondas de rádio e TV. A gente fala das ondas de micro-ondas, as ondas de infravermelho, as ondas de luz visível, as ondas de ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos. Percebe que eu falei aqui uma sequência de faixas específicas de radiação eletromagnética que estão na faixa, ou melhor, que estão crescentes de acordo com a frequência. E é super importante você, como sendo um excelente aluno, tenha repertórios em cada faixa do espectro eletromagnético ali. Por exemplo, seria super interessante que na faixa de menor frequência, naquela faixa de rádio, de ondas de rádio e TV, você soubesse que ali a gente usa ondas para telecomunicação. Aumenta um pouquinho a frequência. A gente chegou agora para ondas de micro-ondas. São ondas também utilizadas para comunicação ali, principalmente torre de 5G, como também ondas para o micro-ondas, né? Como a gente mesmo deu nome a essa faixa de frequência. Aumenta um pouquinho, a gente chega nas ondas de infravermelho. As ondas de infravermelho são ondas que transportam calor por irradiação, certo? Ondas de infravermelho. Inclusive, o calor que nós emitimos é por irradiação. Você não consegue visualizar a luz que está saindo aqui do meu corpo, mas se eu estivesse com uma câmera, com uma lente sensível a infravermelho, certamente a gente conseguiria ver eu brilhando no escuro, mas é uma faixa não visível, certo? Segundo ponto, a gente encontraria, por exemplo, questões no Enem falando sobre infravermelho no caso do pirômetro óptico, que é um aparelhinho que mede a temperatura sem precisar de contato. Você aponta uma pistolinha para o indivíduo, ele consegue medir ali a tua radiação eletromagnética e consegue medir justamente a partir da faixa de infravermelho qual é a tua temperatura. Bem bacana essa aplicação. A gente aumenta um pouquinho a frequência, chega na luz visível, que é as cores que nós conseguimos enxergar. Lembrando que as cores que nós conseguimos enxergar, isso já é um assunto um pouco de óptica, mas são distintas, né? A gente consegue distinguir por 3 cones que nós temos lá na nossa retina, no fundo do nosso olho. E essa retina, ou melhor, que é o tecido nervoso do olho, o cone específico, são células que existem lá no fundo do olho, elas conseguem captar radiação especificamente do RGB, Red, Green, Blue. Red, vermelho, Green, verde, B, Blue, né? Blue, azul. Então a gente pega essas 3 cores e a partir dessas 3 cores a gente consegue enxergar todas as outras cores que nós vemos hoje, certo? Aumentando um pouquinho a frequência, a gente chega nas ondas do ultravioleta. Aí a gente tem ondas que chegam do Sol na Terra, o UVA e o UVB penetra as camadas de ozônio, o UVC não consegue. Ultravioleta também é uma onda antimicrobiana. Na época da pandemia a gente utilizava lâmpadas de ultravioleta para fazer uma limpeza, né, em pisos, geralmente empresariais ou até mesmo em hospitais. E aí vai. Raio-X já caiu no Enem, que era justamente aquela técnica que a gente conseguia ver o que tem dentro da tua mala, porque o raio-x consegue penetrar, mas não consegue atravessar, por exemplo, placas metálicas, como, por exemplo, notebooks, por esse motivo. Se eu tenho um tablet aqui e o tablet tem um material metálico, a gente não consegue, por exemplo, passar o raio-x ali, a gente tem que tirar da mala para ver o que tem aí embaixo, e aí vai. Aí chega nos raios cósmicos, chega no raio gama, e aí vai, né?
Então é interessante que você tenha uma memória de aplicação, uma memória de repertório para cada faixa específica do espectro eletromagnético. E nessa questão ele foi muito inteligente. Ele falou: eu não quero uma lâmpada que aqueça o ambiente. Cara, a gente citou aqui nesse nosso repertório de faixas que a onda de infravermelho ela propaga calor por irradiação. Então, essa faixazinha aqui, ó, do infravermelho, eu vou inclusive selecionar aqui melhor. Olha só. Quem tiver com irradiação, ou melhor, quem tiver com intensidade dentro dessa faixa de infravermelho vai aquecer. Perceba que o haleto metálico aquece um pouco, o tungstênio até aquece pra caramba, inclusive lâmpadas de tungstênio são as lâmpadas incandescentes, né? O tungstênio é justamente aquele filamento que fica na lâmpada incandescente que ele aquece, irradia, e por aquecimento ele consegue iluminar. Pronto, lâmpada de tungstênio é a lâmpada que a gente conhece chamada de lâmpada incandescente. Aí tem a lâmpada de mercúrio, né, que seria justamente a lâmpada fluorescente. Tem a lâmpada de xenon, que também é um gás também utilizado nas lâmpadas fluorescentes. E perceba que o LED, quase nada de emissão na faixa do não visível, da faixa do infravermelho. E é inteligente a gente olhar aqui também para a faixa do visível, que é justamente o objetivo que esse arquiteto está procurando, que é uma lâmpada que ilumina na faixa que a gente consiga ver. Porque imagina que eu tenho aqui uma lâmpada, como por exemplo, é a lâmpada, sei lá, a lâmpada de haleto e também a lâmpada de mercúrio, que elas iluminam muito na faixa do ultravioleta. Caramba, Daniel, essa lâmpadazinha aqui, ó, ela ilumina pra caramba. É a lâmpada fluorescente, né? A lâmpada fluorescente, que ela emite luz ali por saltos quânticos, ela vai emitir luz na faixa justamente do ultravioleta. O professor de química explica muito bem isso. Então, assim, a lâmpada que vai gerar menos aquecimento é aquela que emite menos radiação na faixa do infravermelho, certo? E ele quer que ilumine gastando menos energia, ou seja, que tem um maior espectro dentro da luz visível. Então a gente vai marcar com certeza a lâmpada de LED, né? Que é a lâmpada que melhor atende ali o desejo e o intuito do arquiteto. Espetacular questão. Questão fácil pelo Enem. Eu não classifico isso aqui como sendo uma questão muito fácil, tá? Mas, de novo, é a estatística da prova do Enem. O Enem teve praticamente 60% de acerto nessa questão. Na minha opinião, a questão mais bonita, uma das questões, né, mais bonitas aí da parte de ondulatória no nível fácil. Beleza? Vamos passar para a próxima questão. Agora a gente já despenca, olha só. 39% de acerto. Daniel, o que é que essa questão ela trouxe? Olha para as alternativas. A gente já consegue notar aqui que a questão vai dar para a gente um repertório e vai pedir para a gente identificar qual fenômeno ondulatório está acontecendo aí. Olhe especialmente para o repertório. Cancelamento de ruído. Fone de ouvido com cancelamento de ruído. Lembrando que essa é uma questão também recorrente. Já caíram 3 vezes. 3. 1, 2, 3. 3 vezes. Essa questão sobre cancelamento de ruído. Daniel, se ela cai uma quarta vez, cara, eu vou apostar, tá? Que se essa questão aparecer uma quarta vez na prova do Enem, ela será mais acertada do que essa daqui. Ela vai chegar em 80%, certo? Pô, por quê? Porque já caíram 3 vezes essa questão, certo? O aluno olha para cancelamento de ruído e ele já marca o quê? A parte de interferência. Agora vem um ponto super importante, tá? Muito importante mesmo. Sabendo que isso é uma questão recorrente, nada impede do comando da questão vir perguntando uma outra coisa, certo? Que não seja qual é a tecnologia desse fone. A gente já percebeu, né, que a tecnologia, vou até explicar para vocês rapidamente aqui como é que funciona essa tecnologia. Imagina que eu tenho aqui o ouvido do indivíduo, né? Sei lá, esse aqui era para ser um ouvido. Cabelinho aqui do indivíduo, né? Caramba, que aberração que eu tô fazendo aqui. Vamos lá. Imagina que esse aqui é o cabelinho do indivíduo. O indivíduo tá aqui. Beleza. A onda vai chegar de barulho, vai chegar aqui no ouvido desse carinha. Porém, se ele estiver com um fone de cancelamento de ruído, perceba que o fone vai identificar o que é está acontecendo ali. E se for uma onda recorrente, é mais fácil, né?
Aí ele vai pegar e vai produzir uma onda de fase, olha só, de fase oposta. E uma onda de fase oposta vai produzir um cancelamento de ruído, um cancelamento, né, total, certo? Então, se eu tenho faixas de frequências muito parecidas, comprimentos de ondas muito próximos, e se a amplitude, né, for igual, percebe que vai ter interferência destrutiva total. Então, o que é que o fone vai fazer? Vai emitir uma faixa em fase oposta, de mesma frequência ou de frequência muito próxima, aquele ruído. E você consegue justamente fazer aquele cancelamento. Então, a tecnologia do fone com cancelamento de ruído é bem simples, usa o fenômeno da interferência. Inclusive, o comando dessa questão foi muito claro. Qual é a tecnologia? Ou melhor, com base nessa tecnologia, qual é o fenômeno utilizado ali? Interferência destrutiva, fim de papo. Agora, o ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é: toma cuidado com o comando, porque esse ano, eu estou falando aqui do ano de 2024, o ano passado, no caso, foi o ano que o Enem se mostrou sendo uma prova que está mudando, está ficando um pouco mais complexa e os comandos da questão, eles precisam ser bastante respeitados. Diversas questões do Enem 2024, elas estavam com alternativas verdadeiras, mas não para o caso do comando da questão, certo? Então, assim, questão da quantidade de movimento, que foi a questão da cripple zone, que você tinha um carrinho que ele batia lá no muro de proteção e ele se amassava inteiro. A questão do iglu, por exemplo. A questão lá dos aquecedores solares. Quem fez aí a prova do Enem 2024 deve lembrar desses 3 repertórios que eu citei aqui. E o comando daquela questão era muito específico. Tinham alternativas que eram verdadeiras, mas não para a pergunta da questão. Então comecem a prestar atenção no recorte temático, cara. E olha só, eu acabei de falar uma frase que eu só vi até agora professores de redação atentando aos alunos. Preste atenção no recorte. Preste atenção no recorte temático. Cara, eu vou ser esse mesmo professor de redação, só que para a natureza. Presta muita atenção com o que o comando está delimitando ali. A delimitação do comando pode fazer você olhar para uma outra alternativa. Então, imagina que ele falava a seguinte coisa nessa questão. O fone com cancelamento de ruído, certo, você já vai lembrar que é a interferência destrutiva total, mas existe um equipamentozinho que é uma proteção de, sei lá, de borracha, que vai absorver, de certa forma, a onda ou vai refletir e a pergunta esteja relacionada a isso. Então você deixa de perguntar sobre a tecnologia do fone e passa a perguntar sobre um tecido, sei lá, aleatório que existe ali. Então fica muito ligado. Cuidado com o comando da questão, que ele pode motivar você a ir para algum outro lado. Beleza? Vamos lá. Questão do Enem 2014, agora é uma questão que teve 39% de acerto, igual ao anterior, né? 39% de acerto. A pergunta da questão, olha só. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre as notas seria o quê? Vamos lá. Essa questão do Enem 2014, que teve 39% de acerto, e a questão do Enem 2020, que teve 39% de acerto também, elas são os modelos de questão para a habilidade número 1 do Enem. O que é que essa habilidade fala, Daniel? O aluno precisa ter a expertise, a habilidade de identificar fenômenos ondulatórios e conseguir estudar os fundamentos da ondulatória. Então você precisa entender, conseguir ter repertório de todos os fenômenos, absorção, reflexão, interferência, efeito Doppler, reflação, difração, e aí vai. E aprender também, ter noção, como é que você explica o que é frequência, o que é intensidade, o que é comprimento de onda, o que é período, o que é velocidade de uma onda, certo? Então esses dois temas, essas duas questões que a gente viu aqui, ó, por último, são questões extremamente clássicas. Quando a gente fala da habilidade número 1, questões extremamente clássicas quando a gente fala de ondulatória na prova do Enem. Vamos ler aqui essa questão. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Cherniak. A desafiar o nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo um acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele tinha um ouvido absoluto. Olha só. Repertório, tá? Lembrando que repertório é você chegar na prova e ter um conteúdo na tua cabeça que você não aprendeu ali.
Você já trouxe de casa, isso é ter repertório. Pô, Daniel, será que eu precisaria aprender na hora da prova o que era um ouvido absoluto? Pô, a questão meio que explicou o que é que seria, né? É um ouvido que consegue facilmente distinguir e identificar o que é um dó, o que é um ré, o que é um lá, ou seja, consegue distinguir e diferenciar notas musicais. Mas se você soubesse o que é um ouvido absoluto antes de chegar nessa prova, cara, seria perfeito, seria ótimo. É um repertório. Aí ele fala, o ouvido absoluto tem uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem ter outras notas como referência. Por quê? Porque eu, particularmente, quando eu vou afinar um violão, eu preciso de um amigo tocando uma nota parecida. Por exemplo, Rodolfo, toca aí uma nota dó. Rodolfo vai e faz pom. Aí eu falo, peraí, pom. Ó, afinei, ó. Eu afinei ao ouvir uma nota de referência. Eu afinei ao ouvir Rodolfo tocando a nota dó. Mas o ouvido absoluto é você, peraí, pom, tem uma memória auditiva tão espetacular que você consegue lembrar a nota musical ali de cabeça, né? Aí vamos lá. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite uma distinção entre duas notas seria o quê? Frequência. Então, a gente consegue identificar, diferenciar, na verdade, o dó, do lá, do ré, do mi, por frequência. Lembrando que isso daí, né? Dó, ré, mi, fá e assim vai, são faixas diferentes de frequência, certo? É como se fossem as cores, as faixas de frequência divididas por cores, né? Porque a gente conhece, né? O vermelho, o alaranjado, o, sei lá, verde, azul, anil, violeta. Pronto, eu estou aumentando aqui a frequência do mesmo jeito. Assim como existem as cores com frequências diferentes, existem os sons de frequências diferentes. É como se fosse a cor do som, né? As notas musicais. Então é isso. Então a gente consegue diferenciar aqui, ó, uma coisa da outra a partir da frequência. Inclusive, se a gente não tivesse frequência ali, a gente poderia marcar comprimento de onda, certo? Lembrando que intensidade seria a quantidade de energia, né, que a gente pode medir ali numa onda. A forma da onda está relacionada ao timbre, lembra disso? O timbre, o formato da onda. A amplitude seria um sinônimo até de intensidade e velocidade da onda. Lembra que as velocidades são as mesmas, porque a velocidade só depende do meio. Cara, a gente gravou um vídeo de praticamente 30 minutos, detalhando aqui como a gente enxerga as questões fáceis de ondulatória. É um vídeo que merece ser curtido, tá? Então, se você ainda não curtiu e não se inscreveu no Instagram, melhor, no YouTube de Física aqui da Mentoria, se inscreve, deixa seu like e a gente vai ter vídeo aqui todos os dias falando sobre as questões fáceis, médias e difíceis de diversos conteúdos. Valeu!